Tá bom. E aí, Josimar está na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o horário que você vai assistir essa live. Hoje é dia dos professores. Na verdade, não é, mas a gente está gravando. Hoje vai ser divulgado no Dia dos Professores. Então, você, professor que está nos ouvindo, assistindo essa live, se sinta prestigiado, honrado por nós. E para bater um papo aqui, falar um pouco sobre essa vida acadêmica, essa vida de professor, eu trouxe um amigo nosso aí de longa data, amigo da família, diretor, conhecido nosso desde sempre, desde a época que os cabelos era preto ainda, né? Hoje nós temos que contar os cabelos pretos, inverter o negócio. Professor Vili, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra estar aqui conversando contigo. Como você diz, amigo da família longa data. Conheço você desde que você era pequenininho, Toquinho, né? pequenininho, né? Através da família da minha esposa, né? Éramos vizinhos aqui, Sim. quando a gente morava aqui pertinho da casa de vocês. Agora a gente distanciou um pouquinho de localidade, mas a amizade continua mesmo. É o seu sogro, a sua sogra foi umas pessoas assim muito importantes no início da carreira ali dos meus pais, principalmente, né? Eles cuidavam da gente quando precisava sair. Meu pai e minha mãe não tinha funcionário na época, saía e aí a gente ficava meio que com os vizinhos ali, cuida um pouquinho. A Cleusa e o Orlando Orlando. também ajudavam bastante. Dona Ilse também, vários vizinhos ali da região. Inclusive, o seu Mota foi o primeiro Cliente. cliente da Pax Bom Jesus, é Foi. o primeiro Ele contrato. foi o primeiro contrato assinado da Pax Bom Jesus, foi dele. É, que coisa, né? E o tempo voa, né? Isso aí nós estamos falando aí de 30, eu tô com 35, 30, quase 40 anos. Pode colocar uns 40 anos aí já essa conversa. É. Esse tempo aí eu não vi passar, cara. E eu tô na família desde 91, já fazem 33 que eu tô na família. Então vocês conhecem ele, a família por parte da minha esposa, meu sogro e minha sogra, então há 35, 36 anos. E eu tô aí nesse meio há 33 anos já junto também, fazendo parte aí dessa comunidade nossa tudo aqui, né? Você é de onde, Vili? Eu sou natural de Itapejara, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eu saí de lá com 13 para 14 anos, né? Acabei o ensino fundamental lá e vim para Cidrolândia para estudar. Na época era uma dificuldade tremenda de você morava no interior, né? Para chegar a estudar, para fazer um ensino médio, por exemplo, você teria que mudar para a cidade. E na cidade que tinha o ensino médio, a gente não tinha nenhum parente que residia lá, né? Então era muito difícil. E aqui em Cidrolândia a gente já tinha parente que morava aqui, então antes de eu chegar em Cidrolândia eu já estava matriculado na escola Cidrolândia, fazendo magistério na época. Você imaginou hoje ser diretor da escola onde você estudou ou nem passava isso na tua cabeça? Não, na época não, né? Eu vim de lá para estudar, para ser professor, né? Ah, você já tinha Eu esse tinha assim, objetivo já. o magistério que eu fiz, né? Aqui em Cidrolândia era o segundo ano de funcionamento na escola Cidrone, que hoje eu sou diretor. E na época aqui era bem menos concorrido, era fácil, a matrícula era bem simples de conseguir, né? Então eu vim de lá justamente para estudar, para ser professor. Eu estava com a ideia de ser professor. Isso. Agora chegar diretor da escola que eu estudei e fui professor, não passa, né? Aí você vai amadurecendo e vai vendo, então Com o tempo, né? com o tempo não é. Na época não tinha nem Não tinha nem pretensão noção, disso. você só queria estudar mesmo. Só queria estudar, ser professor, né? A ideia minha era ser professor, sair da zona rural que eu morava, né, no interior, então sair da zona rural, vir para a cidade e ser professor. Show de bola. E isso aos 13 anos de idade. 13 para 14, 13 para 14. Acabou o fundamental lá, né? 13 para 14. Cheguei aqui com 13 anos e maio, que é o aniversário, fiz 14. E da onde você tirou essa ideia de ser professor? Você lembra? Assim, você era muito jovem, mas por que professor? Você tem lembrança disso? Eu gostava muito, né? Sempre na escola eu gostava de conversar com os colegas, ensinar os colegas. Sempre tive um pouquinho de facilidade para aprendizado. Eu nunca fui um aluno que deu problema para o pai e a mãe. Nunca fui os pais nunca foram chamados na escola para atender alguma solicitação minha de alguma bagunça. Então eu sempre fui muito dedicado, né, aos estudos, né? Então eu sempre tinha os colegas que tinham uma certa dificuldade, eu ajudava eles, ensinava os colegas, fazia teatro, fazia as coisas que tinham que ter representação, de falar lá na frente. Então eu sempre tive
um pouco de dinamismo para isso aí, né? Tímido para algumas coisas, mas para esse fim, para o ensino, eu me dava bem. E aí me identifiquei na época lá, me identifiquei com isso. Falei, o que você vai fazer quando você acabar o ensino fundamental? Ficar lá na roça, ficar lá no interior, não tinha muita perspectiva, não tinha muita coisa, né? Falei, não, vamos estudar, vamos ser professor, eu acho que é um caminho que vai dar certo. Graças a Deus acertei. Deu certo. Aí já estamos aí com quanto tempo já de aula? De aulas. Eu comecei aí, a dar aula. De aulas de voo. Eu comecei a dar aula em fevereiro de 92, eu formei em 91, né, na escola, fiquei 89, 91 estudando, 3 anos, 92 já comecei a dar aula. Então já vai para quase 33, né, já estamos finalizando o ano, 33 anos já. Agora, fevereiro do ano que vem, 33 anos de carreira de professor. E aí, qual que é o balanço que você faz disso olhando para trás? É uma carreira que tem seus desafios, né? Nós estávamos conversando aqui em off, né? Os desafios que é ser professor, sobretudo nos tempos atuais, né? Eu vejo que mudou muito, assim, o perfil do aluno, né? Você pegou ali a época ali do regime militar, né? Era um ensino talvez, eu acho que mais rígido, assim, o professor... Eu tenho a sensação, assim, de quando eu era mais jovem, quando eu era molecão, que o professor, ele era mais respeitado em sala de aula do que os tempos atuais. Não sei se essa é uma impressão minha ou se você acredita que não. Do regime militar mesmo, quando eu estudei dentro do regime militar, eu fazia o Fundamental 1 ainda, né? É muito pequenininho. Não tinha esse conhecimento. Que eu acabei o Fundamental 2, que a gente chama hoje, né? Na época não tinha, né? Esse nome. Eu acabei em 89. Então eu peguei ali o Fundamental 1 dentro desse. Você pegou a transição já. Né? Via de regra, não lembro, né? Muito pequeno, não vou lembrar desse tipo de coisa. Mas que o professor era respeitado, era. Era, né? Não tinha nem sombra de dúvida que o professor, dentro da sala de aula, quando ele falava, a sala ficava quieta, né? Eu posso te dizer com toda franqueza que se o professor quisesse dar aula, ele dava aula. E quem quisesse aprender, aprendia. Hoje você tem uma mudança muito drástica, né? Aí nós temos épocas, né? Nós temos tendências, né? Até tem essas chargezinhas, esses ditados que dizem os tipos das gerações, né? Sim. Geração X, Y, Z. E essas coisas. É a mudança que acontece na sociedade e vai acontecendo essas mudanças no perfil do estudante. E o professor está nesse meio, né? Então a gente passou por todas essas fases aí. Por todas essas fases. Mas tem gente que tem mais saudade do ensino tradicionalista, né? Que é aquele mais truncado, um ensino mais rígido, um ensino mais direcionado àquele determinado assunto. Você tinha 6, 7 disciplinas e acabou. Hoje, do ensino médio, tem 21 disciplinas. E vai mudar de novo, né? Que já foi aprovado agora faz pouco tempo o novo ensino médio, o novo do novo, né? Novo do novo. A gente nem recebeu ainda informações sobre ele. Provavelmente até final do ano a gente vai receber informações de como que vai funcionar esse novo ensino médio, né? Que eles tentaram implantar o novo ensino médio, não deu muito certo. Teve muitas críticas, muitas coisas, eles fizeram uma reformulação. Aí esperamos que essa reformulação seja melhor, né? Melhor. Mas hoje nós temos 21 disciplinas no ensino médio. Então é uma carga muito pesada, né? Sim. Então você não tem... No tradicionalismo você tinha 8, 9, 10 disciplinas. E era uma coisa mais focada. Hoje você tem uma diversidade muito grande. Hoje você pega o ensino médio, com essa diversidade você aprende muito mais, né? Só que você aprende pouco de muitas. Entendi. Antigamente você aprendia muito de poucas. Então você tinha uma coisa mais centrada. Então tem gente que tem saudade daquela época. Tem gente que acha que hoje tá melhor. É o avanço, né? Não tem como você ficar para trás, né? Sim. Não... Mas na tua avaliação, você acha que você tem um pouco de saudade dessa época ou você acha que do jeito que está, tá melhor? Dependendo da situação, da saudade do tradicional, né? Dependendo da situação, dá. Mas que nem a gente que tem uma carreira mais antiga, então você não pode ficar parado no tempo, né? Você tem que evoluir junto com a sociedade. Então, se você ficar só no tradicionalismo, não dá. Você não vai conseguir dar aula. Hoje, na sociedade atual, não dá. E se você pegar só do atual, também não dá. Então, você fazendo uma mescla entre o antigo e o novo, sabendo lidar com essa juventude, já que a gente passou por essa experiência, né? Eu acho que a gente consegue lidar com uma certa facilidade, né? Os professores mais novos estão penando. E os professores mais antigos que não querem sair do tradicionalismo também penam. Então, você tem que ter esse jogo de cintura e esse estudo e para você tentar
modelar de melhor forma possível. Tem que ser versátil, né? Tem Em outras que ser. palavras, né? Exatamente. Você tem que conhecer de tudo um pouco, né? Tecnologia, por exemplo. Eu ia falar sobre isso mesmo, Thiago. Tecnologia, né? Se você não se modernizar, não for tecnológico, o que você vai fazer? Não tem como, né? Você não consegue hoje ministrar uma aula sem saber o uso das tecnologias. Mesmo sendo de uma época antiga que nem existia nada disso, se você não se atualizar quanto a isso, você fica... Os alunos vão fazer chacota de você porque você não entende nada, né? Sim. Então, pelo menos um básico, uma coisa, não precisa ser um avançado quanto os jovens de hoje, né? Mas você tem que aprender, né? Você tem que saber lidar com elas também. A tecnologia, eu falo o seguinte, isso que nós estamos fazendo aqui é uma coisa que nunca passou na minha cabeça, né? Está fazendo, né, o que eu sempre falo, eu formei para ser dentista, né? Mas é uma tendência, claro que você falou, a gente tem que ser versátil, então os tempos mudam, né? A gente tem que se aperfeiçoar, né? Quando a gente estava se deslocando para cá, eu falei, antigamente o pessoal escrevia livros, né, para deixar o registro histórico. Hoje eles fazem live, que é isso que a gente está fazendo aqui. Mas a tecnologia é uma ferramenta sensacional. Ela é assim, depende de quem porta ela, né? Eu sempre falo isso. Porque ela pode ser uma ferramenta que você pode usar tanto para o bem, quanto você pode também ser uma distração para você, sobretudo para os alunos em sala de aula, né? Porque eu lembro da minha época não existia celular, cara. Não tinha isso daí, né? Então, a gente na hora do recreio, a gente interagia ali com um colega, batia papo e fazia bagunça, coisas de guri, né? E hoje a gente vê a gurizada mais digital ali em redes sociais e tal. E acaba que às vezes é uma distração, algo a mais para o professor estar preocupado ali também, em não só ministrar a aula, em transmitir o conteúdo, mas também estar ali monitorando para ver se o pessoal não está usando o celular ali durante a aula. O grande problema da internet hoje, do celular, dessa tecnologia mais moderna que nós temos hoje, é justamente isso, né? O nosso jovem, pegando o exemplo dos estudantes que a gente tem lá na escola, são poucos os estudantes que usam a tecnologia para fazer coisas positivas. Sim. E saber. Se você pegar de todos os estudantes lá, não dá 10% que sabe fazer, por exemplo, mexer numa tabela em Excel, ou conhecer todas as ferramentas do Word, ou um Linux, que é uma outra não é ferramenta, é outro sistema, né? Um sistema diferente do Word, né? Tem gente que não sabe. Você dá um texto para ele colocar, digitar, fala, senta aqui e digita. Ele fala, digitar? Digita aqui no computador. Cara, ele não sabe digitar no Sim. computador. Agora, dá uma ferramenta de uma aba de um perfil dessas redes sociais, essas coisas, ele te dá de 10 a 0, 20 a 0, né? Só que aí é a pergunta, qual que tem mais utilidade? Para qual que você se direciona melhor, né? Tem gente que ganha muito dinheiro sabendo só nas redes sociais, sem saber nada do outro, né? Mas quando você entra em determinada carreira, você tem que saber o básico, pelo menos, de uma informática, de um sistema operacional, de essas coisas assim. O mínimo, né? O mínimo você tem que saber, né? Então, por isso que a gente fala, se você não se aperfeiçoar, se você não modernizar. Eu entendo de rede social bem pouco. Às vezes, quando eu vou postar alguma coisa na rede social, eu peço ajuda lá para casa, né? Para os meus filhos e minha esposa, né? E agora, se você vai me dar um computador mexendo no Word, Excel, PowerPoint, essas coisas todas aí, que são ferramentas que a gente usa para dar aula, sim, a gente consegue fazer. Isso aí você deslancha. Exatamente. Não tem problema nenhum de mexer, né? Não tem problema nenhum de fazer. Então, você tem que saber o para que você usa, né? E na sala dá esse problema. Sim. O professor permite que o aluno use o celular em sala de aula para fazer as atividades em sala. Só que ele chega perto, a rede social está aberta. Imagina. O barulhinho do WhatsApp que chama na mensagem, nossa, é uma distração em relação ao estudo que você nem imagina. Mas eu vou te falar, vou falar por mim, né? Hoje a gente está... Esse tal de WhatsApp aí é uma ferramenta extraordinária. Você consegue resolver muitas coisas ao mesmo tempo, facilita a vida. Mas nós, que entre aspas somos maduros, né? Pessoas já mais rodadas aí, se a gente brincar, a gente se perde, né? Ali, às vezes, você vai responder um WhatsApp, daqui a pouco você responde outro, daqui a pouco chega uma notificação de uma coisa, você vai ver, quando você vê o dia passou, se você olhar, ali tem toda a rede social ali, ela tem uma notificação que mostra o tempo que você permaneceu na rede,
né? Tem hora que eu vou dar uma olhada ali, eu assusto, falando, mas não é possível que eu fiquei todo esse tempo A ali. distração, né? A distração. E acaba que são muitas informações, essas informações que chegam para nós ali, ela vai gerar uma ansiedade, porque é um excesso de informação, né? Não é um conhecimento, são informações que o nosso cérebro ali não está preparado para receber tanta carga assim, né? Uma vez eu vi não sei na onde que eu vi isso, mas eu vi um estudo, alguém falando que uma criança de 7, 8 anos de idade hoje, ela tem mais informações do que o imperador romano tinha na época dele. Aí você imagina, né? O cara tinha que governar um império e a informação que uma criança tem hoje de posse de um celular, ela tem mais informação do que o imperador tinha na época dele. Então, eu não sei na onde nós vamos chegar com esse avanço tecnológico aí, do ponto de vista do ser humano, né? O que isso vai nos gerar de sequelas, né? Nós temos visto aí um aumento significativo aí de crianças com ansiedade, com depressão. São coisas que, se você for puxar esse novelo, você vai chegar na tecnologia. De alguma forma, a tecnologia tem impactado na saúde mental de muitos jovens e adultos também. Existem países europeus que já estão banindo o celular das escolas. Banindo. Não se usa mais celular para dentro da escola ou para fazer qualquer tipo de atividade. Tem computadores? Tem computadores, tem sala de tecnologia, tem essas coisas, mas o celular eles estão banindo. Já existem estudos que o celular prejudica muito, né? Prejudica a visão, né? Sim. A tela azul já existem. Agora já tem tecnologia de retirar o reflexo azul, né? Porque prejudica a visão. O tempo lá que você fica também, a concentração você perde uma série de coisas, né? O erro que existe maior que os estudiosos estão falando é uma criança de 2, 3 anos, tá chorando. O que você faz? Pega um videozinho, coloca no celular, dá na frente dela, né? Ela quieta na hora. Sim. Você diz, beleza. Tá resolvendo. Resolvi. Resolveu nada, né? Você tá tendenciando ele a ser uma pessoa só digital e você deixa de fazer as interações, né? Sim. Na nossa época, você subia na árvore, trepava, caía, quebrava o braço, corria, jogava bola, fazia um monte de coisa, né? Hoje em dia não se tem muitas coisas dessas, né? É um isolamento, né? É um isolamento, né? Você tem uma interação muito grande, mas de certa forma você está isolado. Ontem em casa a gente estava batendo um papo com a minha esposa e minha sobrinha, e a minha sobrinha trabalha só de forma online. Mas ela diz que tem que compensar o contato com pessoas de outras formas. Uma vez que no ambiente de trabalho ela interage com muitas pessoas, mas não tem ninguém perto dela. Ou seja, a tendência da tecnologia é complicada. E na escola a mesma coisa. Ainda bem que ainda não colocaram o ensino fundamental e médio à distância, né? Já pensou se isso vira moda e eles também querem fazer isso? Porque ensino superior já foram colocados, né? E se a pessoa não tem foco, que tipo de profissional que ela sai? Sim. A educação à distância, ela é interessante, muito interessante. Mas só que ela pega muito no foco da pessoa. Que a pessoa tem que estar muito centrada naquilo que ela quer. Se ela está bem centrada, fazendo as atividades, fazendo tudo online, como diz assim na educação, ela tem uma formação muito boa. Só daí o problema vem as distrações dela, né? Sim. É muito fácil você se perder, né? Porque você tá ali no ambiente da tua casa, né? Aí você levanta, vai no banheiro, aí você vai isso, vai aquilo, né? Então, eu sou moderna, moda antiga, né? Eu gosto ainda de sair do meu habitat e ir num local para poder estudar. Eu funciono, pelo menos, melhor dessa forma. Mas o que você estava falando em São relação... dois, então. Porque eu também, o ambiente virtual é meio complicado. Principalmente que é uma falsa sensação de que você, não, eu vou ficar aqui na minha casa, que é mais tranquilo, mas é uma criança que chora, tua esposa que pergunta alguma coisa, é o fulano que te liga, o WhatsApp que chega e acaba que você se distrai. Então, eu prefiro esse hiperfoco, eu preciso sair, me isolar e estudar, até porque eu tenho dificuldade do aprendizado. Se não for desse jeito, não vai funcionar. Aí o que você estava falando, meu filhinho está com 2 anos de idade. E é exatamente isso, cara. Às vezes a gente está ali tão estressado, tão sobrecarregado de serviço e coisa, né? E você vai, às vezes, tá tão exaurido ali, cansado. E aí você chega em casa, o guri tá
tocando terror, né? Quer brincar, quer atenção. E aí você vai, chega uma hora que você cansa, né? Aí, aquela coisa, bota na tela, ele aquieta, né? Fica tranquilo ali e tal. Só que eu e a minha esposa estamos numa guerra em relação a isso. A gente tá desmamando ele, porque até antes dos 2 anos de idade, a gente não deixava ele tela zero, né? E aí, aos pouquinhos, você vai entrando meio que. Porque é uma certa comodismo ali para você, né? Em alguns momentos, né? Que você quer ali conversar e a criança, tô eu e minha esposa conversando. Aí a criança tá ali do lado, ela quer atenção. O meu fica, papai, 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 papai. Enquanto você não dá atenção para ele, não para. Então, às vezes, em alguns momentos estratégicos, você vai cedendo. Só que aquilo ali eu já percebi que ele fica mais irritado. Quando ele consome demais tela, ele fica muito irritado. Então a gente percebeu que isso não tem trazido pontos positivos para ele. Ele está com 2 aninhos, acabou de completar. Então, realmente, a tecnologia é uma ferramenta extraordinária, mas tem que ter cautela. Usar com sabedoria, né? Usar com sabedoria. Usar com sabedoria. Dentro da escola, que é o foco principal da gente, que a gente vê, a gente percebe que há uma grande quantidade de pessoas que não consegue ter se centrar, né? Se concentrar tendo o celular no bolso ou qualquer outra coisa. Ele não consegue, ele não tem esse tato aí. Ele não consegue ainda separar a tecnologia das redes sociais com a tecnologia que dá futuro para a educação. E esse é o grande problema, né? Entendi. Ela é perfeita, se usada de boa forma, se usada de boa maneira. Qual que é o maior desafio do professor em relação à sala de aula ali? O que você poderia, além da tecnologia que nós já falamos, qual que é o maior desafio que você enfrenta ali hoje? Na educação, eu acredito que o principal problema é ensinar aquele que não quer aprender. É um bom desafio. É o maior ensinar desafio. aquele que não quer aprender. A educação, por conta dessas tecnologias e tudo mais, ela deixou de ser interessante, né? Na nossa época, a nossa distração, o que era? Vai para a escola. Era justamente você estudar. vai para a escola porque lá você tem interação, você tem colega, você escuta, você debate, você conversa e faz aquela coisa, né? Hoje existem coisas muito mais interessantes para fazer do que escola. E esse estudante que tem muitas mais coisas interessantes para fazer fora da escola, esse é o aluno que não quer aprender. E aí como que você ensina uma pessoa que não quer aprender? Até a gente brincava, né? Antigamente a gente falava, vou pegar um machado, vou abrir sua cabeça para você colocar as coisas aí dentro, né? Vulgarmente falando, assim, aleatoriamente falando, é exatamente isso. Como que você vai fazer para entrar na cabeça do estudante para fazer ele aprender? Pegar um machado, abrir a cabeça para colocar lá dentro? Não tem como. A gente falava de modo, como que se chama? Isso aí é fictício, né? Mas só colocado ao léu. Mas o aluno que não quer aprender, você não ensina ele, não. São inteligentes? São. As pessoas têm uma inteligência maior, superior? Com certeza, os estudantes hoje se eles soubessem usar a inteligência que eles têm hoje e o conhecimento que eles têm hoje, eles dariam de 10-0 na gente. Né? Eles dariam de 10-0 na gente. O problema é que ele não quer aprender. Ele acha que a educação hoje deixou de ser o foco principal para ele. Ele acha que consegue fazer coisas diferentes, ganhar dinheiro, ganhar vida de forma sem precisar estudar. Entendi. Então aí pesa bastante a questão da educação. E é uma parcela grande de alunos que tem esse comportamento? Tem uma parcela boa, viu? Não dá para mascarar que não tem uma parcela boa de estudantes nesse tipo de ideia. situação. Né? Ainda temos aí a grande maioria que acha que o estudo pode melhorar a vida dele. Ainda temos bastante, né? Mas aquele aluno que se distrai bastante, que perde o foco, que não quer estudar, até o aluno que para de estudar, né? Que abandona a escola ou se evade da escola, né? Esse estudante aí é que acha que tem coisas melhores para fazer fora da escola do que a escola não vai melhorar nada para ele. Ainda temos alguns exemplos, pequenos exemplos assim, de que o pai conseguiu uma vida muito boa sem estudo e ele acha que ele vai herdar os bens do pai e vai continuar também sem estudo. E eles estão lá porque os pais obrigam. Falam, não, pelo menos acabar o ensino médio você acaba, né? Dentro do ambiente de trabalho deles são excelentes profissionais, né? Na escola ele não é porque ele acha que não tem necessidade.
não há necessidade de você estudar. Mas a gente que é educador, a gente sempre coloca. Se tá difícil sem estudar, imagine. Se tá difícil com estudo, imagine sem estudar, né? É. Hoje em dia a sociedade é muito seletiva, né? E essa seleção que a sociedade faz, ela leva muito em consideração o que a pessoa tem de conhecimento de estudo. Leva bastante. É um dos desafios também, a gente teve já 2 vezes lá na escola, Sedane fazendo lá com Impacto, Aventuras ali, Isso. né? A gente percebeu também as questões emocionais, assim, de traumas, né? Depressão, ansiedade, uma série de complicações, né? Que os alunos têm enfrentado hoje, né? Isso também acaba... Porque eu falo assim, um aluno, se ele não tá bem, assim, se ele tá passando por algum estado de sofrimento emocional, dificilmente já temos as distrações que nós já falamos, né? Aí já tem uma sociedade que já se cria uma cultura que não, você não precisa de estudo. Aí o cara não tá bem psicologicamente. Aí eu acho que já tem todos os ingredientes ali para o cara não ir para frente mesmo, né? Então eu tenho percebido também, assim, a gente tem a falsa sensação, quando eu vivia dentro de uma bolha aqui, cuidando só dos meus negócios, das minhas atividades, a sensação que esse tipo de coisa era uma coisa muito distante, que a gente ouvia falar, mas em grandes centros e tal. Mas a gente sai de dentro da bolha e começa a frequentar as escolas, eu tenho percebido que tem aumento de criminalidade, né? O consumo de drogas, né? Que é uma coisa, preconceitos, problemas de todo tipo de ordem social, né? E eu imagino que isso deve também ser um desafio ali para os professores também nas escolas. O que você poderia falar em relação a isso? A gente teve um agravamento muito grande nessa questão socioemocional do estudante. Inclusive, existem muitas palestras, muitas formações para professores, muitos cursos que a gente faz relacionados à questão socioemocional, que a gente chama também de acolhida, né? O acolher o aluno. Ou seja, detectou-se isso na sociedade e ele se agravou muito mais depois da pandemia. A pandemia, digamos assim, teve um pico, um pico muito alto de pessoas que tiveram esse problema. Na pandemia teve muitas separações, porque os pais tinham que ficar juntos em casa. Dava um problema que antes não tinha. Não conviviam, né? Era obrigatoriamente ficar em casa. Teve a questão das perdas, né? Sim. A pandemia matou muita gente. Muita gente. Que matou muitas pessoas próximos da família. Isso também agravou emocionalmente o estudante, né? Então, o isolamento. Então, todas essas questões, digamos assim, dentro da escola refletiu bastante. São sequelas, né? Isso, enquanto antes da pandemia você tinha aí 10, 12 que você atendia pela escola, hoje você atende, se você chegar numa sala de aula, que a gente já levou psicólogo para fazer palestras, essas coisas, e depois da palestra ele pergunta quem quer ajuda, 50%, 60% da sala levanta a mão para dizer que precisa. É uma coisa assim exorbitante. Quando a gente fala em boom, é uma coisa muito grande. A questão socioemocional do estudante está pesando demais, né? Pesando muito mesmo. E o problema não é só o estudante, né? Isso que eu ia te perguntar. E o professor? Não é só o estudante. O problema é que tem a família dele que foi afetada também. Sim. Então, muitos estudantes não têm esse apoio da família porque a família também foi afetada. E do professor, ele também é... Como que o professor vai dar um apoio emocional? Isso que eu ia falar. Se o próprio professor também sofreu, porque todos nós passamos pelo processo da pandemia. Não foi só o estudante, foi todo mundo. Quem mais sente é o jovem. Porque eles são mais vulneráveis, né? São mais vulneráveis. Mas um adulto que não tem uma estabilidade emocional muito grande, ele também sofreu, né? A gente fala que tem os resilientes, né? Os resilientes não sofreram tanto. Mas as pessoas que não têm uma resiliência muito forte, como que fica? Eles também ficam abalados. A quantidade de professores que tomam medicamento controlado, né? Aumentou também, né? A quantidade de estudantes que tomam medicamento controlado. Psicólogos e psiquiatras, por exemplo, estão trabalhando muito, né? Existe uma procura muito grande desses profissionais justamente para dar esse apoio, porque o socioemocional das crianças, adolescentes e professores e família pegou bastante, principalmente depois da pandemia. Existia antes, sim, mas não na proporção na proporção que nós temos hoje, não. É uma coisa que
Mexe bastante. Alarmante, né? Alarmante, preocupante, né? A escola teve que se reformular depois do meio do ano de 21, né? Que retornaram às aulas presenciais. Foi de março de 20 que fechou, né? Que fechou, né? Que eles começaram os atendimentos online até junho, julho de 21, né? E aí, quando chegou a 21, a recepção do estudante, que a gente chama de acolhida, então essa acolhida ela teve que ser reformulada. Você tem que acolher o aluno, você tem que trazer ele para perto de você, você tem que incentivar ele a fazer. Ou seja, é como se você tivesse que educar esse aluno, sem contar a perda de educação propriamente dita, né? Que eles ficaram 1 ano e meio sem estudar, e esses estudantes que ficaram 1 ano e meio fora da escola, a perda educacional dele também foi gigantesca, né? Ou seja, ficou uma sequela muito grande aí, né? Ficou. O que a gente sempre fala, né? Foi 20 e 21. Então, os estudantes que eu vi, né? Considero, né? Não é estudo, não. Mas eu acho que quem a gente vai ver o grande problema na educação, aqueles alunos que 20 e 21 estavam no primeiro e segundo ano do fundamental, que era a alfabetização. Então, hoje eles estão 21, vamos supor segundo ano, né, em 21, que 20 e 21 ele estava 20 no segundo ano, que era o segundo período de alfabetização dele que ele não teve, né, que são 2 anos para alfabetização. Hoje ele vai estar no 5º ano, né? Vai estar no 5º. Como que está esse aluno do 5º ano hoje? Como que ele se desenvolve academicamente falando em relação à educação dele? Ele conseguiu alfabetizar? Sim. Porque como que se alfabetiza uma criança online? Isso na rede pública, é muito difícil, né? Na privada você fazia aulas online gravadas através de vídeo, de conferências, né? Mas a rede pública que atende uma quantidade muito grande de estudantes, como que você faz isso? Como que você coloca uma criança na frente de uma televisão assistindo o professor ensinando o A, I, O, U e como que o professor vai pegar na mão para desenhar as letras e tudo mais para auxiliar ele na construção da escrita? Então, acho que esse aí é o nosso problema, né? O grande dano, né? Então, você tem o dano socioemocional e você tem o dano educacional também nessas crianças, né? É a mesma coisa eu pegar um aluno de 20 que era do 8º ano e hoje está no 1º ano do ensino médio meu lá. Até de brincadeira hoje, eu perguntei pro menino, quando que é 3 vezes 4? Ele falou 16. Eu falei, poxa vida, você tá bem bom de conta, né? Mas ele é uma criança que ficou praticamente 2 anos sem educação. E passou, né? Ele foi aprovado. Ele continuou o estudo dele. Então, nós temos esses desafios, né? Preocupante mesmo, assim. Só que essa leva de estudantes, ela vai acabar porque tem 11 anos de estudo entre o fundamental e o médio, né? 11 anos, se você for aprovado direto, tem 11 anos de estudo. Acaba-se com isso e retoma-se a educação normal só depois de 11 anos da pandemia, né? Que ele volta a ser tudo presencial, volta ao processo educacional normal. Essa lacuna desses 11 anos, esses estudantes vão sofrer um pouquinho. É muito, muito preocupante, mas é os tempos que a gente vive, né? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tem que fazer adequações, né? Trabalhar com as sequelas e passar o cajado para outros aí, né, professor? Porque o professor Vili já tá meio cansado já, né? Perto de aposentar já, né? Então, a gente tava falando em off aqui que tá faltando pouco, né? Entre aspas, pouco, 5 anos ali, né? Falta 5, só falta a idade, né? Tempo de serviço já tem. Já tem. Já tem. Carreira já tá longa aqui. O que você vai fazer depois de aposentar, professor? Vou aposentar. Vai aposentar. Vou aposentar. Eu e minha esposa, a gente tem planos, né? Planos de curtir um pouquinho a vida, né? Você tá com 55 anos de idade, eu e ela, né? Temos a mesma idade, né? Então, a gente tem planos de viajar, de curtir um pouquinho mais, né? Você trabalhou uma vida inteira aí para você se organizar financeiramente, se organizar emocionalmente, então você pega esse recurso, o que você conseguiu conquistar durante o período que você tem, e você vai curtir um pouquinho mais a vida, né? Os filhos já estão criados, os filhos já estão educados, os 2 filhos já estarão formados, né? Então eles já poderão ter a vida deles, tocar a vida deles, então a gente poderia curtir um pouquinho mais eu e ela, né? Você já tem neto já? Já, não, né? Não tem? Tá. Não tenho netos ainda, não. Daqui mais um tempinho já vai. Os filhotes ainda não proporcionaram essa pra nós, não.
né? Assim, eu vejo assim que é uma alegria pro vô. É diferente, uma pegada diferente quando a gente é pai e quando a gente é vô, né? Uhum. Esse é um assunto que eu vou precisar conversar mais pra frente com você do ser avô, né? Mas eu vejo assim nos meus pais, né? Como que é diferente, assim, né? Uhum. A pegada com o neto é outra, assim, é só curtir mesmo, né? Eu falo, pega sujo, pega limpo e entrega sujo, né? Uhum. Entrega ali, fica com toda a parte boa e a parte de disciplina, de correção ali é com os pais. Então é só Exa- curtir mesmo, né? Exatamente. Os avós servem para estragar a educação que a gente dá para os nossos filhos, né? Reza a lenda que é assim. Uma vez eu vi alguém falando assim, o vô, como é que é? O vô é o burro. Você já ouviu essa? Vô é o burro que o filho domou pro neto montar. Eita. Mais ou É menos isso. assim mesmo. É isso. Ma- Resumindo, é isso. Mais ou menos isso mesmo. Eu me recordo, assim, a gente falando dos netos, eu recordo quando eu era bem gurizinho, assim, mas eu tenho lembrança disso. Eu não sei, meu pai não vai ter, com certeza, né? Porque é aquele que, como é que se diz o ditado? Aquele que bate esquece, mas o que apanha não esquece, né? Exato. Ele tinha acabado de pintar as paredes da casa, e aí eu peguei canetinha, guri, e escrevi na parede, né? Comecei a rabiscar ali a parede, e aí eu tomei um corretivo do meu pai. E aí depois, o primeiro neto dele, o Gabriel, né? Ele fez exatamente a mesma coisa, né? E ele pegou as canetinhas e começou a rabiscar a parede e tal. Aí eu fiquei olhando, falei, agora eu quero ver. Até me sentei mais assim, falei, agora eu quero ver como é que vai ser A a reação. conversa aí, né? E aí, não pode fazer isso, meu filho. Você está estragando a parede. Eu falei, nossa, como que muda as coisas, né? Né? É evolução. É evolução. É, não é que ele educou errado. É que tem os tempos evoluem, né? Sim, evolui. É a Mas, evolução do tempo. mas eu achei bem curioso a forma que foi Né? feita ali. Ainda não passei por isso, mas vamos ver. Um dia a gente chega lá. Não tem tempo ainda. Tem. Que idade tem os filhos? Os filhos? É, Um tem 32, outro 22. 32, 22. É 31, né? 31 e 22. Um vai fazer 23 agora. Tem tempo ainda. A Ixi. filha mais velha tem 31 e eu, o mais novo tem 22. A Jennifer, né? Jennifer e Pedro. Ela fazia. A minha esposa fazia lá quando tava gestante, fazia pilates com ela lá Isso. e tal. E ela fazia os exercícios lá justamente para ir tudo bem com a parte Ela- de gestacional ali. Ela tem bastante clientes lá que fazem isso. Pacientes, né? Fazem, Pacientes. Isso, fazem bastante pacientes que fazem o Pilates, né? Pra gestacional. Sim. Não sei se chama assim, mas eu acho que é Eu mais também ou não menos sei se é dessa Acho que o é termo. assim. Perdoa a gente aí, gente. Eu também não sei não o nome desse negócio. Mas- Eu sei que é mais ou menos isso. Mas foi bem, ocorreu tudo bem lá com o meu filhote. Já tá com 2 anos já. Uhum. E já tá na hora de fabricar outro já. Bom, Se a patroa ouvir um negócio desse daí, ela vai pular longe. já o vô e a avó vão pular de facinho. É. Meu diretor, considerações finais aí pra gente encerrar nosso bate-papo. Que você poderia dar de conselho aí? Talvez, eu imagino que você já deve ter dado muitos conselhos na sua vida, mas um conselho para um aluno aí que tá meio, vamos dizer assim, desgostoso, meio desanimado de estudar. Com essa tua experiência aí de 33 anos de docência, posso chamar assim? Isso. 33 anos de docência aí, assistindo aí evoluções, porque eu creio que pela tua mão já deve ter passado ali o aluno e hoje é engenheiro, passou pela tua mão ali o aluno e hoje é dentista, eu sou um dos que teve esse histórico aí, passou ali, virou médico, constituiu família, tá tocando a sua vida, tá bem. E eu creio que também o inverso deve ter positivo, também já deve ter ocorrido, né? Alunos que passaram ali receberam a mesma instrução, o mesmo conteúdo, mas que infelizmente resolveram tocar por outro caminho. Então, uma experiência de 33 anos de docência aí, eu acho que você já deve ter assistido muita coisa, né? Nesse tempo aí. O que você poderia dar de conselho aí para um aluno que está meio desanimado, meio desmotivado? Conselho de professor, de pai, de cidadão, Né? mas sobretudo de Já teve professor. professor que passou pela minha mão. Hoje tá dando aula junto comigo lá. Tem mais isso também, né? Tem.
Tem isso também, né? Já teve gente que foi meu aluno e na rede municipal foi meu diretor já. Que eu também sou professor da rede municipal, né? Então tem uma série de pessoas que passaram, né? Para os professores, a gente poderia dizer assim, para os professores a gente sempre dá a experiência, né? O momento mais gratificante de você ser professor é quando você encontra um ex-aluno e ele bate nas suas costas e te agradece. Ele falou, muito obrigado por tudo que você fez por mim, porque se não fosse pelo senhor ou pelos professores, eu não estaria onde hoje eu estou. Um fato curioso, estava sentado na frente de casa, passou uma caminhonete, dessas caminhonetonas bonita aí hoje, né? Passou pra frente, dali porque parou lá na frente, deu ré. Voltou, desceu, me abraçou, coisa e tal, ele é engenheiro. Ele falou, hoje eu vim aqui, quero parar aqui, voltei aqui para agradecer o senhor, só quero te dar um abraço, estou com pressa, eu quero só te dar um abraço. Porque foi muito positivo, tudo que o senhor ensinou para mim lá naquela época, eu guardo até hoje os conselhos que o senhor dava, e que hoje eu sou engenheiro, sou responsável por uma empresa muito grande, tenho tantos funcionários na minha mão, e isso é a dádiva maior que um professor pode Esse é o receber, né? tipo de coisa que dinheiro não paga, Não né? paga, não. Você pode fazer o que você quiser. Todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida caem por terra quando você recebe que Esse seja feedback, né? um que faça isso por você. Claro, a gente já recebeu um monte, né? E para os estudantes, a gente sempre aconselha, né? Estudar vale muito a pena. A gente vê que as pessoas que conseguiram um grande sucesso, a grande maioria das pessoas que conseguiram um grande sucesso foram através do estudo. Estudaram, formaram, fizeram uma graduação, fizeram uma pós-graduação e hoje eles conseguem se dar bem na vida, conseguem um futuro melhor. Não que se você não estuda, você não consiga, mas eu digo que é muito mais É um difícil. caminho mais É um doloroso, caminho né? muito mais ardiloso, muito mais complicado de você conseguir alcançar o sucesso na sua vida, né? E faça tudo que você for fazer na sua vida, faça bem feito. Porque o dia que você precisar daquilo que você fez, você sabe fazer. Por mais simples que seja o trabalho que você desenvolva, eu tenho uma tarefa muito simples, mas se você se dedicar e fazer aquilo lá bem feito, você aprendeu. No momento, a partir do momento que você aprendeu, você sabe fazer ele em uma outra oportunidade. Se você fizer só por fazer, vai chegar um momento que se você precisar fazer aquilo, você não sabe porque você fez de qualquer forma. Então, tudo que você for fazer, por mais simples que seja, faça bem feito. Se um dia você precisar daquilo, você tem como fazer e você sabe fazer. Independente da profissão que você vai exercer. Mas você tem que se dedicar àquilo que você faz. Muito bom, muito bom. Lembrei de um provérbio de Salomão. O provérbio de Salomão vai dizer assim, eu não sei onde está, mas é um dos inúmeros provérbios de Salomão. Ele vai dizer assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, talvez você que está aí nos assistindo, pega aí o conselho aí do professor Ville, e não só pegue o conselho, mas aplique-o na sua vida, porque existe um abismo de diferença entre você ter o conhecimento e você aplicar o conhecimento. Tem gente que está obeso de conhecimento e raquítico de ação, né? Então, pega o conhecimento e aplique-o na sua vida. Com certeza, é um bom conselho para você que está nos assistindo aí. Eu já quero te agradecer, né? E já te pedir, antes de você sair dessa live aí, não saia sem pagar o garçom. O garçom é 10%, né, diretor? Assim que funciona, né? Mais então, ou menos. Os 10% dá o like, não vou nem precisar mexer no seu bolso. Dá o like, curta, compartilha, manda o link dessa live aí para um professor, para um aluno, para quem conhece aí o Ville, conhece a sua história, conhece a sua família, um grande homem aí, uma pessoa idônea que já tem o currículo aí, fala por si, né? Tá mais de 33 anos aqui na cidade, no município de Sidrolândia, trabalhando, tudo que conquistou foi através do suor, do trabalho. Nós conhecemos aí a família, já comecei a live falando isso, de longa data, nós sabemos a origem, sabemos que é uma pessoa do bem. E acho que eu não falei isso, para a gente encerrar, quando a gente estava conversando aqui, montando o cronograma de quem nós vamos convidar para bater o papo e tal, aí a Lainara, que está aqui nos bastidores, ele falou, é dia dos professores, né? Eu falei, então já sei quem eu vou chamar. A primeira pessoa que veio na mente é o Ville. Espero que os professores de Sidrolândia se sintam representados aí pela figura do Ville. É um ícone aqui da nossa cidade, é uma pessoa que a gente tem bastante carinho. E espero que
Deus te abençoe, te guarde. Se tiver sugestões de mais professores aí que a gente possa chamar aqui para bater papo, é um prazer. Meu irmão, muito obrigado pela tua presença aqui, por você separar esse tempo na tua agenda aí. Eu sei que você tem uma agenda atarefada, bastante compromisso, mas separou aí um tempinho aí, uns 40 minutos aí, 50 minutos, sei quanto tempo de live que nós ficamos aqui, para a gente bater esse papo aí e trazer uma singela homenagem aos professores e a você também. Obrigado. Eu que agradeço, né, pela lembrança. Fico muito honrado de representar, já nas suas palavras, representar todos os professores, né? Espero que o que a gente tenta fazer pela educação seja o melhor possível, né? Existem muitos caminhos a serem trilhados ainda, muitas coisas a serem combatidas e perseguidas até se chegar a uma sociedade perfeita, né? E um último recadinho para os estudantes, né? Para aqueles que seguem e para vocês ficar pensando um pouquinho também, pegando uma frase de alguém, Stephen Kenneth, ele tinha colunas na Veja, né? Uma vez eu li o título de um texto dele que ele dizia assim: em terra de cego, quem tem um olho é rei, mas quem tem dois é mal visto. Ou seja, use sua inteligência com sabedoria e progrida sempre. Um abraço a todos, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado mesmo, tá bom? Show de bola. Vamos ficando por aqui. Forte abraço, até uma próxima. Câmbio final. Tchau.